Lu, você já teve um desses sonhos que parecem tão reais que você consegue se lembrar de tudo? Como se tivesse acontecido de verdade? Eu sonhei com uma história, tipo, uma história inteira. E é bizarro porque eu lembro de todos os detalhes. Parece até que eu li num livro. E é sobre o quê, a história? Sobre percepção. Sabe quando você sonha que tá caindo de um lugar muito alto? E você acorda assustada, mas tá tudo bem, você não tá mais caindo. Mas só porque a sua percepção mudou. História é sobre isso, mas não exatamente. É uma história sobre pessoas. E tem muita loucura nela, na história. Nesse mundo. Eu senti coisas reais no sonho. Ódio, desejo, tristeza. Mas também tem coisas absurdas que parecem que é de outra realidade até. Mas no fim, a história é sobre pessoas. E como elas reagem às suas próprias percepções, aos seus próprios sentimentos. Pô, eu curto esse papo existencialista, hein? Realidades paralelas, essa loucura. Laura, você devia escrever isso aí. Escrever? Você não disse que lembra de todos os detalhes, como se tivesse lido um livro? Escreve o livro, escreve a história. Mas, Lu, eu não sou escritora. Ah, mas, sei lá, vai que você sonhou com isso e não por acaso. Vai que todos os grandes escritores, antes de serem grandes escritores, também sonhavam com as histórias que escreviam. E quanto mais ele andava, mais ele deixava de existir. E assim, finalmente, se tornou invisível. Laura, isso é incrível. Lá, você já teve um desses sonhos que parecem tão reais que você consegue se lembrar de tudo como se tivesse acontecido de verdade? Eu sonhei com uma história, tipo, uma história inteira. E é bizarro, porque eu lembro de todos os detalhes. Parece até que eu li um livro. E é sobre o quê? A história? É sobre percepção. Tá olhando o quê? Você ainda tá pensando em fazer isso? Não. Não. Eu não tô pensando. Eu vou fazer e vai ser hoje. Daqui a pouco isso daqui vai estar vazio. Só vai ser eu, ele e o dinheiro do caixa. Entendi. Você vai roubar o seu próprio emprego? É isso. Pra quê, cara? Ah, me responde pra quê? Deve ter o que ali? R$600. Nem isso. Mas é isso que a sua mente limitada e inocente não entende. Ele deve ter uns 30 pivetes que ele comanda. Daqui do começo da rua até o final do bairro.
E sempre dia 1º ele distribui a mercadoria entre os moleques. E todo dia 25 eles vêm com o dinheiro do mês inteirinho de venda. E esse filho da puta guarda tudo ali, ó, junto com o dinheiro do caixa. Espera, então se ele tá metido com tudo isso, então é muito pior do que eu tava pensando. Você não acha perigoso demais se meter com ele assim, não? Ele é um imbecil, isso que ele é. Ele vai me pagar por todos esses anos de humilhação que ele me fez passar. Eu vou pegar essa grana e vou sumir. E nem você, e nem ninguém vai me fazer mudar de ideia. Tá. Então me responda, por que eu tô aqui? Pra encher a porra do meu saco! Pra encher a porra do seu saco. Ai, ai. Lembra do Jonas? Aquele menino sardento da 1ª série? Aquele dia ele chegou todo metido na escola com aquele boneco feio do Fofão. A escola inteira só queria saber dele. Inclusive a Marina. Aquela menina bonita de cabelo ruivo. Lembra? Aí no final do recreio, você pediu pra ver o boneco. Mesmo morrendo de medo do Fofão. Aí, vum! Jogou o boneco em cima do telhado da escola. Eu nunca vi um moleque chorar tanto. E você ria. Eu tava lá também. Tava. E eu chorei junto com o Jonas. Você ficou tão bravo comigo. Você ficou tão bravo que a gente nunca mais se falou. Até hoje. Você não tava aqui. Você não tava aqui quando esse filho da puta me tratou feito um escravo durante todo esse tempo. Hoje ele vai sentir o que é perder. Vai. Ele não merece essa grana. Não merece. O Jonas não merecia. Eu é que mereço. Eu nunca tive. Eu nunca tive. Eu nunca ganhei. Eu nunca ganhei nada nessa merda de vida. Mas hoje isso muda. Cara, você acha que você vai pegar essa grana e vai ficar por isso mesmo? É isso que você acha? Entendi. Ele vai atrás de você. Não, pior. Ele não vai deixar você nem chegar perto desse caixa, irmão. Pensa um pouco. Eu já pensei. Puta merda. Caralho, cara. Então por isso que eu tô aqui. O que você tá pensando, Murilo? Eu já disse. Eu não tô pensando. Eu vou fazer. Você tá ficando louco? Você gosta de histórias, não gosta? Gosta. Eu sei que você gosta. Então eu vou te contar uma que meu pai sempre contava pras visitas que ia lá em casa. Ele ficava lá, esperando pra ver o que elas iam responder. O nome é O Dilema do Lobo.
fazendeiro comprou um lobo, um carneiro e uma alface. Aí no caminho para casa, ele chegou na beira de um rio. Só que tinha só um barco lá. Mas era tão pequeno que o fazendeiro podia levar um item por vez. Ou o lobo, ou o carneiro, ou a alface. E a pergunta que meu pai sempre fazia era: o que o fazendeiro precisa fazer para levar os 3 pro outro lado em segurança? E qual é a resposta? Pé. Não importa. A pergunta que eu sempre fazia quando meu pai contava essa história era outra. Por que diabos o fazendeiro trouxe para perto dele algo tão perigoso? É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo até o lobo comer o maldito carneiro, a alface, o fazendeiro, a porra toda. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Eu não sou carneiro. Não sou. Não mais. Nunca mais você. Não. Hoje é dia do lobo. Au. Eu vou embora. Eu não vou estar aqui pra ver isso. Eu vou embora e não volto nunca mais. Ótimo. Ótimo. Foi pra isso mesmo que você veio. A pontualidade sempre foi o seu forte, agente F. Mas devo dizer que hoje você superou todas as expectativas. 3 horas em ponto. Eu não poderia me olhar no espelho novamente se deixasse o melhor agente da academia esperando. Ora, deixe disso, F. Bem, eu tomei a liberdade e já fiz nossos pedidos. 2 cafés pretos como noite sem lua e 2 belos pedaços de torta de limão, doces como boas notícias. Claramente o senhor me conhece, chefe. Eu agradeço todos os dias por viver exatamente na mesma era das tortas de limão, que era fabulosa. Senhor, minhas pesquisas sobre esse lugar foram tudo menos infrutíferas. Começou quando o antigo dono foi assassinado, em 25 de outubro de 2014. Desde então, elementos sobrenaturais têm se instalado sobre esse lugar e anomalias temporais vêm ocorrendo como se todos os dias fosse Natal no inferno. Desaparecimentos, ectoplasmas, pessoas que perderam completamente a capacidade de dormir. Até hoje, nenhum agente foi capaz de identificar o que está acontecendo aqui, mas, senhor, eu sinto que estou perto de decifrar o código. Calma, F. Não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos. Não é pelo caso das anomalias que estamos aqui hoje. Na minha percepção, esse assassinato foi motivado por uma alma tão perturbada que desenvolveu um ódio tão grande pela realidade que até mesmo a mínima parte boa do seu ser se separou do seu corpo. E esse evento fez com que a própria realidade ficasse confusa, como se nada mais fizesse sentido,
Algo entre realidades tão etéreo como... Um sonho? Perdoe a confusão, senhor. Mas tem algo que eu não entendo. Se não é pelo caso, então por que estamos aqui? Bem, F, não existe uma maneira fácil de dizer isso. Portanto, vamos lá. O fato é que nós fazemos parte de uma organização secreta de agentes invisíveis. Sim. O que me leva a crer que você claramente está quebrando alguns protocolos essenciais no ponto de vista de nossa companhia. Eu não preciso ser detetive para desvendar o desfecho dessa conversa. Eu estou sendo afastado da minha posição como agente invisível pelo simples fato de eu ser completamente visível. Estou correto? Eu não colocaria isso como um simples fato. Mas sim, é exatamente essa a música que está tocando na vitrola. Senhor, é inegável e provavelmente desnecessária a afirmação do meu descontentamento. Porém, a surpresa me pegou em cheio e nesse momento de euforia emocional eu poderia até mesmo chorar. Mas acredito que lágrimas em meus olhos seriam motivo de embaraço em uma reunião fraternal entre homens. Essa, F, é uma das vantagens de ser invisível. Entretanto, agora que estamos livres de meras formalidades empregatícias, sinto que posso ser mais aberto em relação aos meus sentimentos. E diabos, um homem nunca deve se envergonhar dos seus sentimentos. Senhor, foi um imenso prazer servir a honrada organização dos agentes invisíveis nesses últimos 6 anos. E falando agora como um amigo, espero que tome como um conselho amigável isso que eu estou prestes a dizer. Esse lugar, nossa realidade como um todo, nada parece estar certo. Senhor, isso precisa ser investigado. Isso não vai ser por mim, então, por favor, que o senhor o faça. Filho, eu vou parar você agora e será para o seu próprio bem. Existem certas coisas que é melhor nem mesmo nós conhecermos. O conhecimento total da realidade pode ser tão opressor quanto libertador. A nossa percepção de realidade deve ser para senti-la, não para entendê-la. É um mundo louco. Pois bem, vamos mantê-lo assim. Nesse caso, senhor, acredito que não resta mais nada para que possamos discutir. Agradeço o café e a torta de limão. Estava mesmo doce como boas notícias. Passar bem a gente é. F. Seu distintivo, por favor. Que Deus tenha piedade. E quanto mais ele andava, mais ele deixava de existir. E assim, finalmente, se tornou invisível. Lúcia, isso é incrível.